Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Legislativo Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: governador apresenta ações do Executivo para os próximos 4 anos. Situação de escolas públicas de Vitória preocupa deputados. Colegiado de Segurança discute alternativas para diminuir superlotação carcerária. A semana começou diferente na Assembleia Legislativa. Em vez de sessão ordinária para análise de projetos, o plenário da Casa recebeu o governador em sessão especial. Em pauta, o planejamento de ações do Executivo Estadual. A sessão especial em que o governador Renato Casagrande apresentou as propostas de sua gestão para os próximos 4 anos durou cerca de 4 horas. Antes de falar sobre as ações futuras, Casagrande comentou a situação em que recebeu o Estado. A situação que nós encontramos superou muito as avaliações mais pessimistas. Só você olhar para os terminais do Transcol e vocês vão verificar, porque não só o CREA, mas o usuário do sistema Transcol também está vendo as péssimas condições do sistema de transporte coletivo. Só vocês verificarem as condições da segunda ponte, também anunciadas. Só verificarem as condições do terminal rodoviário, também anunciado. A imprensa não anunciou ainda, mas vai anunciar com certeza a situação precária que nós assumimos a infraestrutura do IEMA. Falando de estrutura, as rodovias estaduais com muita dificuldade, caminhos do campo muitos acabados, literalmente acabados. Então, a infraestrutura do Estado com muito problema, com muita dificuldade, os hospitais do Estado do Espírito Santo, necessidade de investimento nos hospitais nossos do governo do Estado, situação às vezes não de infraestrutura, mas de funcionamento. Só vocês conversarem um pouco com os técnicos do INCAPER, e vão verificar a realidade que nós vivenciamos nesses últimos anos, lá no INCAPER, situação de muito abandono. Então, citando aqui algumas das ações, se você visitar o DML, o DML também com muitos problemas, as estruturas do IASES, sem falar do sistema prisional, que estão hoje quase 10 mil presos a mais do que se comporta em termos de vaga no sistema prisional. Na área de infraestrutura, o governador disse que todas as obras em andamento e com recursos garantidos estão sendo finalizadas. Também falou sobre a articulação com o governo federal para viabilizar obras importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo. A visita do ministro Tarcísio aqui foi uma visita extraordinária. O ministro simplesmente se comprometeu com toda a agenda de infraestrutura do governo federal aqui no estado do Espírito Santo. E falei do contorno de Iconha, falei da 447, espero sinceramente que nos próximos dias a gente consiga resolver e a obra do contorno do Mestre Álvaro começar. É uma obra importante para o Brasil, para o estado do Espírito Santo, e é uma obra importante para a Serra. Em relação à saúde, Casagrande disse que a prioridade é investir em atenção básica, a porta de entrada do atendimento do sistema público. Nosso esforço é para a gente fortalecer a atenção primária e dar resolutividade à atenção primária. Por isso que a gente vai discutir também com a Assembleia projetos como de formação de profissionais que já trabalham na atenção primária, para que ele se especialize como médico de comunidade, como médico que tenha médico da família e da comunidade, que tenha capacidade de ter uma solução efetiva, lá na hora que a pessoa procura na unidade de saúde. Já na educação, apontou que em pouco mais de 2 meses de gestão foram reabertas escolas em 3 municípios. Também afirmou que o empenho do governo é para melhorar a estrutura e as condições de ensino e assim atrair jovens em idade escolar que estão fora das salas de aula. 60 mil jovens deveriam estar estudando, não estão estudando.
neste momento. E nesses últimos 4 anos é que nós tivemos uma evasão grande, né, desses jovens que deveriam estar em sala de aula e que não estão em sala de aula. Então temos um desafio gigantesco de avançar na qualidade, mas ao mesmo tempo incluir os jovens que estão hoje sem oportunidade ou que não desejam, que não se sentem atraídos para estudar nas nossas escolas. Questionado sobre propostas para a área de segurança, Casagrande garantiu melhorias para servidores do sistema, mas não se comprometeu com aumentos salariais. Não tenho nenhuma condições de assumir compromisso com o reajuste salarial. Não tenho ainda. Quando eu tiver condições, eu assumirei, mas neste momento não tem nenhuma condição, né? Seria da minha parte precipitado assumir qualquer compromisso sem saber o que vai acontecer com a economia brasileira, se essa recuperação da economia, se vier, é perene ou não, porque nós temos que manter esse Estado organizado como ele já está há muito tempo. O presidente da Casa, deputado Eric Musso, destacou a importância do diálogo entre governo e legislativo. Importante, né, constitucional, regimental e sobretudo assim de respeitabilidade à Assembleia Legislativa. O governador Renato Casagrande ficou aqui por quase 5 horas, explanando diversos temas por praticamente todas as áreas do Estado, saúde, segurança, educação, enfim, sendo indagado por 23 parlamentares dos 30. Então um número grande de colegas fizeram perguntas, tiveram respostas, réplicas, tréplicas, enfim. Então acho que foi muito proveitoso para a Assembleia, mas sobretudo também para os capixabas, para que os capixabas pudessem acompanhar quais são as estratégias, as diretrizes, né, e o modo de trabalho que o governador Renato Casagrande utilizará pelos próximos anos. Além de apresentar as propostas, Casagrande também respondeu perguntas de parlamentares sobre diversas áreas. Eficiência na indicação de gestores e combate à violência contra mulheres foram alguns dos pontos questionados. Com todo respeito ao governador, considerei as respostas muito insatisfatórias, porque a minha questão, as 2 questões principais eram em relação ao loteamento de cargos, com indicações meramente políticas, sem uma análise mais criteriosa. É claro que eu entendo que em cada secretaria tem sim indicados e comissionados que são muito competentes, sem sombra de dúvida, mas uma grande parte não, é meramente indicação política, sem nenhuma avaliação qualitativa ou de competência. Então, não foi satisfatório nem em relação a isso e nem em relação a outra questão, que era a questão de nomear pessoas já investigadas ou já com ações em andamento na justiça, né? No momento em que a gente se encontra, então essa questão assim, você está sendo investigada só, então se você for condenado, estão lá na frente. Hoje a desconfiança na política, nos políticos é tanta, que eu acho que a mera suspeita já é motivo para não nomear. O governador está há 2 meses no mandato, é difícil se fazer uma cobrança de resultados com tão pouco tempo de exercício de governo. Mas as respostas, elas estão em consonância do que eu esperava dele, no que se refere à questão do aumento da desigualdade, da pobreza, de estar buscando mecanismo, atração de investimentos para o Estado, retomada de obras, como uma forma de estar alavancando o emprego e, com isso, você gerando renda para as pessoas, para que a gente possa tirar os capixabas dessa situação de vulnerabilidade. Com relação à violência contra as mulheres, também foi na direção que a gente esperava, no sentido de estar fazendo um trabalho coletivo, envolvendo os diversos segmentos, várias secretarias, no sentido de fazer um cerco a essa violência tão crescente no Estado e que precisa ser debelada. Deputados cobram solução para problemas estruturais em unidades de ensino da capital. As condições de segurança e infraestrutura das escolas públicas de Vitória foram tema de debate na reunião do Colegiado de Educação. O presidente da comissão que trata do tema na Câmara de Vitória, vereador Roberto Martins, apresentou os resultados do trabalho de fiscalização desenvolvido pelo Colegiado Municipal. Eu queria destacar o forte calor. Em algumas escolas, as crianças são submetidas a temperaturas altíssimas. Ainda se utiliza aquelas telhas de amianto, que esquenta muito.
Eu destacaria também o fato de que várias salas de aula têm infiltrações. A chuva muitas vezes alaga as salas de aula e os espaços escolares. A gente vê também muita falta de acessibilidade, o que impede que alunos com alguma deficiência de mobilidade possam se matricular nessas escolas. Observamos também materiais deteriorados, as quadras quebradas. Então, realmente nós temos uma estrutura muito deficitária na maioria das escolas de Vitória. O resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado em 2018, foi outro ponto abordado. Uma cidade como Vitória, que tem uma renda per capita elevada, ficar em 53º lugar no Espírito Santo é muito grave. Eu acho que a gente tem que repensar o que está acontecendo. Por que nós estamos com um resultado tão ruim dentro do Espírito Santo? Imagina no Brasil, né? Então aquela máscara de que nós temos uma cidade educadora, ela é quebrada quando você analisa os dados reais do IDEB. E olha que esses dados podem ter sido mascarados, visto que muitas escolas sequer fizeram, né, a prova do IDEB, que poderia piorar esses dados. O presidente do Colegiado de Educação da Assembleia, deputado Vandinho Leite, comentou a importância do debate e lamentou a ausência da secretária de Educação da capital. Não veio, nem justificou, o que mostra que está totalmente desconectada com esse mundo que a gente vive hoje, na qual os agentes públicos precisam, na verdade, se colocar à disposição para ouvir o contraditório e buscar soluções. Mas ela foi novamente convidada, se não vier na próxima reunião, está convocada para que possa vir prestar os esclarecimentos necessários acerca dos problemas que essa comissão tem levantado aqui na Assembleia. Colegiado debate formas de diminuir a superlotação carcerária. A Comissão de Segurança recebeu o subsecretário para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, para prestar esclarecimentos sobre a estrutura das unidades prisionais do Estado. No final de fevereiro, o colegiado realizou uma visita técnica ao complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, e identificou alguns problemas, entre eles a superlotação. Nós temos um volume de presos muito superior ao número de vagas. Você vê, são 12, 13 mil vagas para mais de 20 mil presos aí. E essa situação ainda poderia ser pior se não fosse as audiências de custódias. Porque você vê 70% a 80% dos flagrantes lavrados pela Polícia Civil no final de semana, esses presos são liberados já na audiência de custódia. Porque senão a situação estaria muito pior. Mas detectamos também outros problemas, como carência de efetivo. Só naquele presídio existem 4 torres, mas só tem segurança em 2 torres, né? Segundo o subsecretário, por falta de efetivo. Detectamos, por exemplo, falta de servidor de empresa terceirizada, uma médica que deveria estar trabalhando, mas ali não estava. E você vê que foi uma fiscalizaçãozinha no horário que nós ficamos durante um período muito curto. De acordo com o subsecretário Alessandro de Souza, o sistema penitenciário capixaba tem cerca de 10 mil presos a mais do que a capacidade das unidades prisionais. O governo tem enfrentado esse problema de frente. Eu gostaria aqui de pontuar uma iniciativa do nosso governador. Logo no início, nos primeiros dias da sua gestão, ele criou um grupo interinstitucional, onde esse grupo ele está debruçado sobre esse assunto da superlotação. E ele está debruçado justamente para buscar soluções, para enfrentar esse problema e de maneira a tentar resolvê-lo, né? Hoje, o que nós temos no nosso cenário é um sistema controlado, mas um sistema que possui um déficit de vagas, mas nós precisamos dar essa resposta para esse déficit, talvez não só construindo unidades prisionais, ou aumentando o nosso custeio nessa matéria, mas sim encontrando soluções criativas para que a gente possa enfrentar o problema. Uma das soluções apresentadas pelo subsecretário para desafogar o sistema é a utilização das tornozeleiras eletrônicas. Nós temos presos que estão sendo monitorados há já bastante tempo e sem nenhum tipo de ocorrência, né? Então isso é um caminho que nós podemos seguir. Um outro caminho também que nós queremos implementar, né, e nós estamos em conversa bem adiantada, já tanto com o Poder Judiciário quanto o Ministério Público e também a Defensoria Pública, juntamente com a AB,
é justamente a instalação também das videoconferências, audiências por videoconferência. Com isso, nós tentaríamos diminuir o tempo dessas pessoas no estágio provisório dentro das nossas unidades prisionais. Nós sabemos que o tempo médio de permanência de uma pessoa provisória, que se encontra no regime provisório, é uma média de 60 dias. Né? Nós queremos reduzir isso. Então nós entendemos que essa iniciativa trará bons frutos para o sistema. Comissão decide verificar a situação de pontes em Jacaraípe e em Nova Almeida. A falta de manutenção de 2 pontes no município da Serra foram discutidas na reunião da Comissão de Infraestrutura. O colegiado decidiu fazer visita técnica junto com o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, para vistoriar a ponte de Jacaraípe e a ponte Floriano Borges, as duas na S010. A demanda foi apresentada pelo deputado estadual Alexandre Chambinho. São 2 pontes que cortam o município da Serra, a ponte de Jacaraípe e a ponte Floriano Borges, que ligam o município da Serra ao município de Fundão, ali Nova Almeida, Praia Grande. São 2 pontes que, com o tempo, vêm sofrendo a degradação e corre um grande risco, não posso dizer de desabamento, porque nós fizemos a solicitação à comissão para fazer a vistoria junto ao CREA, aos órgãos competentes, para a gente poder fazer a vistoria dessas pontes, para levar uma resposta à cidade da Serra e à população capixaba. Nos últimos dias tivemos matérias nos jornais de grande circulação no nosso estado sobre o estado dessas pontes e recebemos a demanda de algumas lideranças comunitárias também da região criticando o estado dessas pontes. Nós queremos buscar aí uma melhoria, uma melhor qualidade de vida para a população da cidade da Serra e do nosso estado que usa a S010, que essas 2 pontes cortam a rodovia S010, que faz parte do nosso estado aí. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.